Então, entrando no nosso terceiro mês da série da carteira do fundos imobiliários, tá? Lembrando que é uma carteira em que o objetivo é gerar uma renda de R$ 5.000 mensais, é uma carteira de apenas fundos imobiliários. Vamos dar uma olhadinha aqui o que aconteceu da carteira e como que foi esse mês. Durante o mês de junho, aqui a gente teve oscilações entre subidas, quedas e subidas, tá? Desde o pico de abril aqui, o, o IFIX chegou a cair em torno de 3 a 4%, tá? Não foi uma queda muito relevante, mas aconteceu de cair. E a gente pode ver aqui como ele cai durante o mês de junho, né? Como ele volta, cai e volta, né? Então, acabou que ele teve uma leves oscilações aqui durante o mês. Nesse momento está aqui no meio termo, num nível aqui de 3.835. De fatos relevantes para os ativos da nossa carteira, tivemos praticamente dois ativos, né? Então foi o HGRU e o PMLL que concluíram aquisições e avançaram na expansão do portfólio, tá? No caso do HGRU, o HGRU anunciou a aquisição de lojas de varejo no Leblon, que é o bairro mais premium do Rio de Janeiro, né? Onde os aluguéis mais caros do metro quadrado do Rio de Janeiro, e um campus da Universidade de São Judas e São Bernardo do Campo. Operações totalizaram R$ 150 milhões, pagamento em cotas, né, via cotas, os ativos adquiridos por um cap rate de 9,4%, 10% ao ano. Sem dúvida, esse cap rate ele é excelente para o fundo e vai acabar melhorando, né, o cap rate do fundo, vai acabar gerando mais alfa para o fundo, sem dúvida nenhuma. Já o PMLL 11 concluiu a participação de 13,3 no Shopping Curitiba por 57 milhões, quitado com compensação de cotas pela sétima emissão. O ativo apresenta indicadores operacionais sólidos, taxa de ocupação de 98,3%, e a transação foi realizada com cap rate de 9,7%, considerado na caixa dos últimos 12 meses, tá? Então, também um cap rate bem interessante. Então, olhando aqui para a nossa carteira, desde o início foi aplicado em torno de R$ 107 mil. Por enquanto, o fundo, a carteira continua no negativo, tá? Então, tivemos aí, principalmente, os juros subindo bastante desde março de 2026, e aí, consequentemente, isso gera um pouco de estabilidade nos ativos de renda variável. Também é uma carteira que o objetivo aí é bem mais longo prazo, então as oscilações de curto prazo elas não são importantes, tá? Importante é continuar comprando, investindo, aportando, verificando se elas estão conseguindo gerar um bom provento para a gente. Falando em provento, conseguimos bater o maior número de proventos da carteira, né, nesse terceiro mês. Então, mês passado a gente bateu 844, esse mês aumentamos um pouquinho para 883, tá? Por enquanto a previsão de 677, ainda tem fundo que ainda vai gerar o rendimento, né? Alguns fundos pagam mais no final do mês, mas fundo de junho, tudo que eu recebi foi R$ 883, esse dinheiro vai ser usado hoje para reinvestir na carteira, tá? Então olhando um pouquinho para nossa carteira atualmente, hoje como ela tá, lembrando que de acordo com a filosofia da carteira, eu tenho 5 setores que eu estou investindo e esses setores a gente vai investir sempre mais ou menos algo próximo dos 20% em cada setor, tá? São eles logística, shoppings, lajes, papel e outros, né? Dentro desses outros aí estão os fundos mistos e os fundos de renda urbana praticamente. Então a gente pode ver que a estratégia está bem próxima aqui, tudo aqui próximo dos 20%, não tem nada muito acima, nada muito abaixo. Dificilmente vai ter sempre ali certinho os 20%, tá? Mas a ideia é ter como base mais ou menos essa alocação, esses valores, tá? Já atualizei aqui, né, o Tesouro Longo hoje pagando em torno de 7,2, então podemos até olhar aqui as taxas do Tesouro Direto, como é que elas estão, né, nesses últimos tempos. Então a gente tem aqui o pré-fixado pagando em torno de 14 e poucos por cento, quase 14,5%. Já a máxima, se eu não me engano, foi quase 15%, foi 14,7%, 14,8%. Esse momento está pagando ali em torno de 14,3%, 14,4%. Tesouro IPCA um pouco mais curto, pagando IPCA mais 8%. Se a gente pega taxas mais curtas ainda, pagando até IPCA mais 9%, né, que é realmente valores bem altos, muito altos mesmo.
PCA mais 2040, 7,6, PCA mais 2050, 7,28, tá? Então, PCA de juros longo, mais ou menos ali entre PCA mais 7,3, 7,4. A gente vê aqui os juros bem longo mesmo, né? Como Tesouro Renda Mais, pagando IPCA mais 7,1. Então, eu vou colocar aqui IPCA mais 7,3, que é mais ou menos uma média, tá? A gente pode ver que já atualiza aqui o upside, já diminui bastante o upside dos fundos, né? Já que eu tenho que exigir um prêmio maior, né? Pelo Tesouro, está pagando uma taxa muito alta. A gente pode ver aqui que só praticamente XPML, FAT, GGRC e BTLG um pouquinho que estão com um pouco de upside, né? Lembrando que eu evito fazer essa comparação para os fundos de papel, até coloco aqui, mas eu não chego à conclusão de compra através desse método, tá? Eu gosto de usar mais esse método para fundos de tijolo. Então, pelo que eu vou comprar aqui, né? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu recebi R$ 880 de fundo imobiliário e devo colocar aí mais uns dois mil e pouquinhos reais para chegar mais ou menos uns R$ 3.000 de rendimento, tá? Que eu vou comprar na carteira. O que eu escolhi hoje? Hoje eu vou comprar o LVBI, tá? Mas por que o LVBI? Basicamente ele está com upside de menos 10%, não era, o preço justo dele está bem abaixo, mas por que eu vou fazer isso? Porque o LVBI ele vai ser incorporado pelo HGLG e pelas compras, pelos valores de mercado hoje que eles estão aqui, o HGLG está negociando a R$ 149, os valores patrimoniais são esses, se tiverem a troca a valor patrimonial, né, quando acontecer, hoje, nesse preço aqui de R$ 103,60, o HGLG seria comprado a equivalente a R$ 142, tá? Que é um valor consideravelmente baixo para o HGLG, né? Hoje o HGLG negocia um VP de 166, né? Então seria um prêmio de 4% para o valor de mercado e de mais de 10% para o valor patrimonial, tá? Então hoje o HGLG ele paga em torno de 1,10 por mês. A gente coloca aqui em o Indio Cost seria de 9,25. Se ele aumenta um pouquinho esse rendimento dele, que está mapeado, né, para segundo semestre ele aumentar os rendimentos, 9,67, se for para 1,17 durante 12 meses, próximos 12 meses, estamos falando de quase 10% de rendimento, sendo que o HGLG é um dos melhores fundos da Bolsa, né? Então ter HGLG pagando praticamente 10% de rendimento durante os próximos 12 meses, realmente, na minha visão, faz bastante sentido tê-lo em carteira, tá? A gente olha aqui, ele realmente está negociando a 149,39, hoje caindo 0,6%. Último mês caindo mais de 2%, nos últimos 6 meses caindo praticamente 6%, né? É um fundo de rendimentos, distribui em torno de 1,10, é um fundo muito grande, né? Gigantesco, patrimônio de 7,6 bi, valor de mercado em torno de 7 bi, um PVP de 0,94 na época, né? Hoje já está em torno mais próximo ali de 0,9, é um desconto muito grande para esse fundo. É raro esse fundo estar negociando tanto abaixo sim do VP. Então é um fundo ó, que gerou um resultado de R$ 1 e distribuição de 1,10, tá? Então é um fundo que acabou distribuindo um pouquinho mais do que do resultado dele. 41 ativos, 41 imóveis, a BL de 2 milhões de metros quadrados, é muita coisa. Número de locatórias 186. Ele está falando do ativo, trabalhando com alguns ativos em desenvolvimento, que ele está falando de um ativo que houve um probleminha na contenção, já está praticamente 99,9% concluído, né? 0,1%. Então aqui ele fala das emissões de cotas, basicamente o fundo captou 500 milhões para a compra do PATL, então ele incorporou o fundo PATL, né? Com um montante de 355 milhões, é um cap rate médio de 10,7, ótimo, excelente cap rate, tá? E eu vivo muito pagamento em cotas, tá? Cota pode até sofrer um pouquinho por causa disso, crescendo bastante, ainda temos aqui incorporação do LVBI, estava marcado para o primeiro semestre de 2026, ainda não teve finalização, então por isso que a gente vai comprar logo, porque em algum momento isso vai acontecer, tá? Então, antes da gente comprar melhor, então estamos aguardando, no momento estamos aguardando para um parecer da CVM, a nossa consulta sobre a não concessão do direito de reembolso em caso de organização societária, blá 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 blá, tá?
Então, nossa expectativa é de que esse processo aconteça ainda no primeiro semestre de 2026. Não temos gerência sobre o timing efetivo, tá? Então, basicamente, estamos esperando a CVM concluir esse processo, tá? Ele deve acontecer nos próximos 30, 40, 50, 60 dias. E aí, tudo isso aqui, tudo que é LVBI vai virar HGLG. Então, vamos aproveitar esse momento em que ainda conseguimos comprar HGLG mais barato e vamos comprar. Aqui você vê a performance do fundo no longo prazo, ele praticamente tem 14% ao ano, isso é uma grande performance no longo prazo. Você vê que o CDI estava dando 10% e FIX 9,4%. Então ele gera praticamente quase 5% acima do IFIX. Então o rendimento do HGLG ele é impressionante, o fundo é muita qualidade, e o que ele gera para o cotista é muito alto, um valor muito bom. Você vê aqui o dividend yield dele, ó, 8 e pouco, 8,1, 8,2, 8,3. Então a gente aproveitar a oportunidade de comprar ele mais barato e gerar um yield on cost 9, acima dos 9% é muito bom. Tá? A gente dificilmente tem essa oportunidade para comprar esse fundo e gerar um yield desse percentual. Aqui as reservas, o fundo mantém ali 7 centavos em reserva, gera um recorrente ali de mais ou menos R$ 1, um pouquinho menos. Tem um trimestral que é afetado, né? Então, no mês que tem o trimestral da Volkswagen, ele acaba pagando mais, acaba compensando um pouquinho esse valor de um real aqui, que fica abaixo do que ele tem, que ele normalmente distribui. Alavancagem 8,8%, bem tranquila, vai diminuindo com o tempo, vai sendo pago aqui todas as dívidas. Dívidas também, as taxas não são tão altas, só essa aqui que 7,5%, um pouquinho mais alto, o resto bem tranquilo. Então, assim, o fundo é bom, os ativos bons, a gestão é boa, então não tem muito o que falar, né? Quando tiver barato, vale a pena comprar, e nesse momento ele realmente está um pouquinho mais barato, então a gente vai fazer a compra via LVBI, tá? O LVBI negocia 103,60 hoje, o que a gente vai fazer é comprar 30 cotas, né? Comprando 30 cotas em torno de R$ 3.000, então esse vai ser o aporte do dia, tá? 30 cotas do LVBI, vai aumentar um pouquinho a logística aqui, e aí no mês que vem a gente vê o que a gente vai fazer, tá bom? Então é isso, acho que basicamente a montagem da carteira é essa. Não, tá bom, então é isso, bem simplesinho, nada ocorrendo muito no mês. Fundo imobiliário é muito isso também, a gente não precisa ficar inventando a roda, tá? Basicamente fazer os aportes, fazer aquela bola de neve, vai gerar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e com o tempo a gente vai melhorando aí nossa carteira, vai deixando ela mais robusta e chegando no objetivo principal, que é gerar renda de 5.000 mensal, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu.